Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, com alegria. E estamos aqui dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre coletânea de preces espíritas. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, dando continuidade a esse estudo tão importante, dando continuidade às nossas aulas e pedir a Deus, a Jesus, que nos orientem, que nos tranquilize o nosso coração para que a gente possa dar o melhor, sempre o melhor que a gente já conseguiu amealhar. Ser conosco, Jesus seja com os nossos corações, que assim seja, graças a Deus. Bom, então, como nós falamos, não é? Hoje nós vamos ver o capítulo 28, que tem como título Coletânea de Preces Espíritas. Então, nesse capítulo, né, que que é o último capítulo, tá, do Evangelho, e vem orientar para uma coletânea de preces trazidas por diferentes espíritos em diversos momentos diferentes. Então tem prece para aqueles que desencarnaram, tem prece para aqueles que estão doentes, aqueles que passam por um momento de aflição, não é? Para aqueles que ficaram saudáveis, não é? Então, tem prece para a gente se orientar aqui, tá? E os espíritos recomendam a Kardec que ele comece esse capítulo com a oração dominical. O que é a oração dominical? É a oração do Pai Nosso, não é? A oração do Pai Nosso, ela foi ensinada por Jesus no Sermão da Montanha. Jesus ensinando ali aos seus discípulos como eles deveriam orar, tá? Então, a oração do Pai Nosso é uma oração que a gente pode falar assim, é uma oração modelo, né? É uma oração simples, uma oração completa para todos nós, que nos ensina como a gente deve agradecer, como a gente deve pedir, como a gente deve louvar. Então, por isso é importante a gente estudá-la, não é? E não decorar. Claro, a gente decora o Pai Nosso, mas a gente tem que saber o porquê que a gente está falando, né? Pai Nosso que estás no céu em toda parte, santificado seja o teu nome e tal. Então, nós temos, e o Evangelho, esse capítulo 28, traz a interpretação de cada frase. Tá? A gente não vai ver isso agora porque o tempo é pouco. Mas quando a gente retornar, a gente estuda isso passo a passo. Não é? Como a gente falou anteriormente, tem pessoas que fazem a oração, né, do Pai Nosso mecanicamente decorada. Mas a gente aprende, a gente sabe que quando a gente faz uma oração, ela tem que vir da onde? Do coração, com sinceridade, com sentimento, não é? Por quê? Porque nesse momento que a gente está orando, nós estamos conversando com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, não é? Conversando com o mais sublime, não é? É o momento que a gente se liga a Deus, se liga a Jesus, tá? A gente lembra muito aos sábados lá na nossa casa, na nossa evangelização,
que a gente, antes de começar o nosso estudo, a gente lia o Pai Nosso, não é? E depois fazia a prece inicial. Por quê? Por que a gente fazia isso inicialmente? Porque a gente sabe que através da prece a gente se liga aos bons espíritos, a gente atrai os bons espíritos. E esses espíritos, eles vêm nos ajudar ali naquele momento a modificar os nossos pensamentos. Se a gente chegou triste ali na nossa casa, na casa do caminho, se estamos com dificuldade em alguma coisa, ali com aquela prece a gente vai se modificando aos pouquinhos. Então esses espíritos, eles nos ajudam a ter bom ânimo, a ter vontade ali de estar ali, de estudar, de fazer coisas boas, de aprender, a ficarmos mais calmos, não é? E porque no final do estudo a gente também termina com uma prece. Por quê? Para agradecer tudo que a gente recebeu. Né? Agradecer aqueles espíritos que estiveram ali conosco, nos ajudando a prestar atenção na aula, né? Agradecer a tudo que a gente recebeu, todas as bênçãos. Não é? E pedir para que eles nos ajudem a colocar em prática todos os ensinamentos trazidos naquele sábado. E ainda tem mais, para que quando a gente retornar para casa, para nossa casa, a gente ainda continue com aquela vibração de fazer o bem. Então, a prece, o Pai Nosso, ela pode ser ouvida pelos espíritos onde quer que eles se encontrem. Tá? Tem uma passagem, né, que Jesus fala assim: tudo que a gente pedir em oração, a gente vai receber. Será? É claro que Jesus falava nos pedidos possíveis. Né? Eu lembro de uma passagem, né, que Jesus falava assim, perguntou a Pedro: Pedro, o que você tem pedido a Deus? Aí Pedro respondeu: eu tenho implorado a sua bondade, para que a sua bondade ilumine os meus caminhos, para que eu tenha a solução de alguns problemas materiais pelos quais eu estou passando. Aí Jesus, como sabe de todas as coisas, conhece cada coração, né, falou assim para Pedro: Pedro, quando você orar, pedindo a Deus, pedindo ao Pai, né, a satisfação dos teus desejos e dos teus caprichos, é possível que você se retire, né, da prece inquieto e triste. Mas sempre que solicitares, né, sempre que você pedir as bênçãos de Deus e compreender que a sua vontade é justa e sábia, você vai ter o consolo e você vai ter a paz. Então, claro que não é proibido, né? A gente fala assim, então eu não posso pedir nada material. Não, não é proibido. Mas que isso não seja o único objetivo da nossa vida. A gente deve sempre pedir bênçãos, não é? E compreensão daquilo que a gente está passando nas nossas vidas. Muitas vezes a gente, né, com os nossos pedidos, a gente fala assim, deseja interromper, né? Que aquela situação aflitiva se interrompa. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que às vezes aquilo que a gente está passando serve de experiência, serve de aprendizado, né, para a gente que somos espíritos imortais. Então, a gente não pode pular etapas, não é? É da lei. A gente vai caminhando, passo a passo, aprendendo, respeitando as leis, obedecendo e raciocinando como a doutrina espírita traz, faz com que a gente,
né? Raciocine, não aceite tudo sem pensar, sem questionar, não é? E a gente tem que aprender a orar, não é? Foi isso que Jesus falou para Pedro, né? Então, que a gente possa aprender a orar o Pai Nosso, mas sabendo o que está falando, né? O que significa cada palavra, sem que essa oração não saia, né, do nosso coração. Se a gente quiser orar em silêncio, tá tudo certo, né? Mas que a gente faça essa ligação com um sentimento elevado, um pensamento tranquilo, tá? Porque vamos ser assistidos sim. Que vocês possam ficar com Deus, com Jesus, né? Que daqui a pouco nós estaremos juntos e estudando mais sobre a oração do Pai Nosso, oração dominical e sobre as preces. Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um.